Hoje sim eu acho que o vídeo será curto, vamos acompanhar. Mas eu acho que vai ser breve aqui a coisa, porque eu quero falar apenas de um aspecto sobre a contratação de Roger Machado. Até porque já falei bastante na live de ontem, né? Quem quiser procura aí. Fiz uma live aí conversando com alguns amigos internautas, né, sobre as nossas impressões da chegada do Roger, do trabalho que o Roger pode desenvolver, etc, etc. Mas o aspecto que eu quero saudar, enaltecer aqui nesse vídeo, né, e comentar a respeito é, como é que eu vou explicar isso, gente? É tipo assim, tem chance de dar certo. E aí alguém vai me dizer, cara, mas no futebol tudo é assim, né? Tem chance de dar certo, tem chance de não dar certo, né? O Messi vai bater um pênalti, tem chance de dar certo, mas tem chance de ele errar, do goleiro pegar, bater no travessão, ir para fora. Futebol é assim, mais ou menos. Futebol é assim quando a gente faz alguma coisa que tem um mínimo de coerência, de inteligência, de coesão, de sagacidade, sei lá. Quando tem qualidade envolvida, talento, criatividade, né, no caso dos negócios e etc. Aí sim, as tuas chances de que dê certo são consideráveis, são existentes primeiramente e até mesmo consideráveis talvez. Agora, se eu colocar a minha avó para bater um pênalti numa Champions League, não tem chance de dar certo. Não tem chance. Não tem a mínima chance. Eu até ia dizer, tem 0,0001%. Não tem. Não tem. Só se o goleiro morrer. Se o goleiro cair duro no chão, assim, uma morte fulminante. E ainda assim, talvez a minha avó não consiga chutar a bola com força suficiente para chegar no gol. Então entende o que eu estou dizendo? O Messi bater, tu vê que tem um norte aqui, ó, que tem como dar certo. Ainda assim, tu precisa ver, porque daí entra a magia do futebol. Aí tu precisa ver se vai dar certo ou não. E essa contratação do Roger para mim é um alento, e eu já disse em outros momentos nas redes sociais que eu não amo o treinador Roger Machado. Eu não amo, não é o meu treinador dos sonhos, não acho ideal. Acho que ele é um cara que entende muito, tem muita qualidade, porém tem lá seus poréns na minha visão. Só que eu acho que ele é um cara suficiente para mudar o paradigma do Grêmio, para mostrar um futebol decente e competitivo. Então eu tô feliz com essa contratação porque eu acho que o Roger tem o mínimo para dar certo. O Roger tem chance de dar certo. E essa atual gestão do Grêmio nos últimos tempos, e aí eu não coloco nem só a diretoria, eu coloco até os próprios treinadores que passaram pelo Grêmio, incluindo o Renato. Incluindo o Renato. Eu passo um pouco de pano pro Filipão, que, né, não sei, pode ser uma questão emotiva minha aí como, né, como ídolo Filipão, mas eu acho que o Filipão foi um dos caras que menos errou, menos absurdos pelo menos proporcionou na passagem, na breve passagem dele, é verdade, pelo Grêmio. Errou também, o Filipão errou muita coisa, mas uma coisa é errar, outra coisa são coisas sem explicação. Por exemplo, o Renato deixar o André 1 ano e meio no ataque do Grêmio. Era uma coisa que, dado o momento, a gente olhava para a escalação do Grêmio e via o André e a gente pensava, cara, não tem como dar certo. A gente está vendo isso há 1 ano e pouco, não tem como dar certo. O André acabou. O cara está se arrastando há 1 ano e meio. E o Renato mantinha o André. E é isso que eu estou falando. O Grêmio colecionou decisões e escolhas que a gente olhava e dizia, cara, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Aí depois chega lá o Herman, eu sempre dou uns exemplos parecidos, né? Porque são os mais emblemáticos, mas não que sejam os únicos. Aí chega lá o Herman, diz que o Paulo Vitor, o goleiro, está prestigiado e que é para a torcida parar de ter preconceito com o Paulo Vitor e dar uma chance, porque ele é um dos melhores goleiros do Brasil. Aí eu pergunto, qual é a chance de dar certo tu jogar jogos decisivos com o Paulo Vitor? Qual é a chance de um vice de futebol dar certo, sendo que é um cara que diz que a torcida tem o torcedor médio, né? Tem o gremista, não, o torcedor comum, né? O torcedor comum, eu ia dizer o gremista médio, ele falou o torcedor comum, né? Tem preconceitos equivocados contra o Paulo Vitor, que tomou 10 frangos nos últimos 20 jogos. Qual é a chance de um vice-presidente de futebol dar certo? O Herman era um que colecionava absurdos. A gente dizia, não tem
como dá certo o Grêmio ter um vice-presidente de futebol que fala esse tipo de coisa, que faz esse tipo de coisa. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo escalar o Paulo Vitor, não tem como dar certo manter o Herman. Era uma coleção de acontecimentos dentro de campo e fora de campo que a gente olhava e era quase a minha avó indo bater um pênalti na Champions League. Não tinha como dar certo. O Mancini, ano passado, chegou e fracassou. O Mancini não mostrou nada em campo. Ele treinou o Grêmio por 20 jogos, 14 ano passado, 6 em 2022. 20 jogos de um grande nada. No ano passado, ele fracassou na missão com a qual ele chega, né, com a incumbência que ele chega de salvar o Grêmio. Ele fracassa. E não é só um fracasso no resultado, o desempenho também é horroroso. Ele não nos dá esperanças com o que ele mostra. Não tem melhora nenhuma, como eles achavam que tinha, porque ganhou dos reservas do Bragantino. Não tem melhora nenhuma. A gente olha, o Grêmio resolve manter o Mancini para 2022. E a gente pensa, não tem como dar certo. Esse cara é insosso, esse cara não mostrou nada em campo, esse cara não alterou nada que precisava alterar. Esse cara não ganha no anímico, não ganha no tático, não tem valência nenhuma que salte aos olhos. Não estou enxergando um caminho por onde possa dar certo. É minha avó batendo pênalti. Claro que eu estou exagerando aqui. Talvez não seja a minha avó, talvez seja a minha mãe batendo um pênalti. Tem um pouquinho mais de chance. Né? Enfim, vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Vá lá, talvez seja um guri do sub-12 do Grêmio. Sabe jogar futebol, tem os fundamentos, batendo um pênalti na Champions League. Talvez seja isso a melhora, né, para não ficar exagerado aqui na minha avó. Talvez seja isso, manter o Mancini. Pode dar certo? Pode. O guri pode fazer um gol. No Neuer, ele pode. Mas, o que a gente olha e pensa? A pressão, a força do guri. O que a gente olha e pensa? Exatamente o que acontece. Então, eu acho que depois de muito tempo, de um festival de obviedades ignoradas pela diretoria e por algumas comissões técnicas, depois de um festival de a gente ter que torcer pelo imponderável, a gente ter que a gente ficar estarrecido com palavras e ações do Grêmio, eu acho que finalmente a gente vê uma decisão sendo tomada, duas na verdade, né? A demissão do Mancini e a contratação do Roger Machado, que a gente olha e fala, opa, isso aqui pode dar certo. Se vai dar certo o Roger treinando o Grêmio, não sei. Como eu disse, a gente não sabe se o Messi vai acertar um pênalti ou não. E eu nem estou dizendo aqui que o Roger Machado é o Messi, tá? Mas vai lá, o Roger Machado é o Diego Souza, cobrando um pênalti no Neuer. A gente olha e fala, nem no Neuer, é o Diego Souza cobrando um pênalti no Breno. A gente olha e fala, pode dar certo, pode ser gol. Agora eu tô vendo. Não é um guri do sub-12, não é a minha avó. Pode dar certo. Vai ser gol, vai acertar, vai dar certo, aí o futebol vai nos dizer. Porque daí, né, a gente não tem certezas. Mas pelo menos é um movimento que me tranquiliza no sentido de que, ok, fizeram algo que deveria ser feito. Vamos acompanhar, vamos torcer. Eu acho que o Grêmio também não precisa ser um futebol encantador de 2015, 16, de toque de bola envolvente e campeão da Copa do Brasil. Não. O Grêmio precisa ser competitivo e o Grêmio precisa ficar entre os 4 melhores clubes de uma competição que tem Tombense, que tem, né, Criciúma, Londrina e por aí vai. Claro que também tem os mais cascudinhos, eu dei alguns exemplos mais pejorativos, digamos assim, mas o Grêmio precisa ficar em quarto. O Grêmio não precisa dar show nenhum e nem ser campeão de nada. Eu acho que nesse sentido as nossas chances crescem um pouquinho com o Roger Machado. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.